Olá, bom dia. Estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. 2 pessoas ficaram feridas após um carro cair do viaduto Jaceguai, na Bela Vista, região central de São Paulo, por volta das 5 da manhã. Segundo os bombeiros, uma vítima de 17 anos é morador de rua e dormia embaixo do viaduto quando aconteceu o acidente. O jovem, com várias fraturas, foi encaminhado ao Hospital das Clínicas. Uma outra vítima que estava no carro foi socorrida pelo SAMU. Outros 2 ocupantes do veículo não precisaram de atendimento médico. Mudando de assunto, a vacina da Pfizer perde a eficácia mais rápido que da AstraZeneca contra a variante Delta. Um estudo apontou que após 4 meses, a proteção das 2 vacinas diminui. A vacina dos laboratórios Pfizer-BioNTech se mostrou mais eficaz na luta contra os casos relacionados à variante Delta do que a desenvolvida pela Oxford AstraZeneca. Mas essa eficácia desaparece mais rapidamente. Entre dezembro de 2020 e agosto de 2021, os cientistas da Universidade de Oxford examinaram amostras de quase 700 mil pessoas. A análise permitiu estabelecer que as pessoas que receberam as 2 doses da AstraZeneca estão protegidas contra a variante Delta do coronavírus em 67% um mês depois, 65% 2 meses depois e 61% 3 meses depois. Já uma pessoa que recebeu a 2ª dose da Pfizer, após um mês, estava 90% mais protegida contra a variante Delta do que uma pessoa não vacinada. O percentual caiu para 85% 2 meses depois e para 78% 3 meses depois. E após 4 ou 5 meses, o nível de proteção oferecido pelas 2 vacinas é similar, segundo o estudo que ainda não passou por uma revisão. Para os pesquisadores, estes dados representam um retrocesso da eficácia da vacina da Pfizer. Já para o imunizante da AstraZeneca, as diferenças entre um mês e outro são mínimas. Isso significa que pode não existir nenhuma mudança em relação à proteção. Apesar da leve queda do nível de proteção, a eficácia global das 2 vacinas continua sendo muito elevada. No destaque internacional, o principal general do Pentágono disse que era impossível prever que o Talibã pudesse assumir o Afeganistão tão rápido. O chefe do Estado-Maior Conjunto dos Estados Unidos, o general Mark Milley, afirmou que nada indicava que as forças afegãs iriam colapsar em 11 dias. Não houve nada que eu ou qualquer outra pessoa tenha visto que indicasse um colapso deste exército e deste governo em 11 dias. Os militares americanos e o governo do presidente Joe Biden estão sob ataque político por causa da derrota das forças afegãs pelo Talibã e do colapso do governo do presidente afegão Ashraf Ghani, apoiado por Washington. A tomada do poder em Cabul pelos fundamentalistas islâmicos ocorreu quando Biden ordenou que a retirada das tropas americanas fosse concluída em 31 de agosto. A Casa Branca acreditou que o exército afegão, treinado pelos Estados Unidos, estava pronto para resistir ao Talibã. Para encerrar, a morte do ator Tarcísio Meira na semana passada aumentou o debate sobre a eficiência das vacinas no combate à Covid-19 e a necessidade de uma 3ª dose. Mas, segundo um estudo, casos como esses são raros. Vamos conferir na reportagem. Aos 85 anos, o ator estava completamente imunizado. Tarcísio Meira havia tomado a 2ª dose da vacina Coronavac em abril. Mas no início de agosto foi internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, contaminado pela Covid-19 e morreu dias depois por causa das complicações causadas pela doença. O caso repercutiu bastante nas redes sociais e muitas pessoas passaram a questionar a eficiência da vacina, mas os especialistas rebatem as dúvidas. Existem sim casos como o do Tarcísio Meira, que infelizmente faleceu em decorrência da Covid-19, mas ele também já tinha problemas e doenças crônicas, problemas renais, pulmonares, doenças anteriores à infecção pela Covid. Então é importante chamar a atenção que nenhuma vacina protege 100%. Elas garantem que a pessoa fique protegida e que não desenvolva a forma da doença, a forma grave da doença. As palavras da especialista são confirmadas por um recente estudo
feito pela USP e pela Unesp. A pesquisa avaliou os efeitos das vacinas no combate ao coronavírus. Entre os meses de maio e junho, 91,49% das pessoas que morreram por Covid no Brasil não estavam vacinadas ou não tinham tomado a segunda dose. Além disso, 84,9% das pessoas vacinadas que morreram tinham algum fator de risco e 87,6% tinham 70 anos ou mais. O estudo confirmou que a grande preocupação são as pessoas com 60 anos ou mais, como era o caso do ator Tarcísio Meira. Nessa fase, pode acontecer um fenômeno chamado imunossenência. O organismo perde a capacidade de responder à vacina. Além disso, pacientes com essa idade geralmente têm outros problemas de saúde que agravam a situação. Quando o corpo vai envelhecendo, toda a fisiologia, né, e também as células do sistema imune, elas vão mudando, isso com o passar da idade, né, por processos fisiológicos e metabólicos decorrente do envelhecimento, né, e isso já está muito bem estudado e caracterizado. O mesmo acontece com o sistema imunológico, né, se eu dou uma vacina para uma pessoa mais jovem, ela vai responder muito mais rapidamente, com uma maior produção de anticorpos do que uma pessoa com mais idade. Vai funcionar? Sim, vai funcionar, porque a vacina, ela induz essa proteção. Os estudos já mostraram isso. Mas é uma imunidade que pode ser um pouquinho mais curta ou pode não ser tão grande quanto de uma pessoa mais jovem. Por causa desse risco, países como a França e os Estados Unidos estão aplicando uma dose de reforço para os idosos. A ideia também tem ganhado força no Brasil. Um dos maiores defensores é o imunologista Jorge Calil. E o problema é que a resposta imune que nós obtivemos com os vírus originais, para quem teve a doença ou para quem é vacinado, nem sempre é suficiente, eu digo nem sempre, é suficiente para se defender contra o Delta. E o Delta, por ser mais infeccioso, ele vem de uma forma explosiva. Quando ele é detectado, em pouco tempo, ele toma conta de todos os vírus. O que acontece é que a vacina Coronavac, que é a que foi usada para os idosos, que é a que nós tínhamos, melhorou bastante o número de casos graves e mortes entre os idosos, mas não acabou com eles, e eles voltam a ter um número expressivo. Então nós temos que estudar, estudos estão sendo feitos para que uma terceira dose seja dada. Eu venho preconizando isso há vários meses, porque é uma população de altíssimo risco para essa doença e que se beneficiaria provavelmente muito de ter uma terceira dose. E essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. A gente volta a se encontrar amanhã, na edição das 10 horas. Eu espero você. Até mais.